E aí, galera, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de programação orientada a objeto, com o professor mais orientado a objeto que vocês vão conhecer por hora, beleza? Vamos lá para mais uma aula, só que hoje é AD, né? Mas enfim, não vai mudar muita coisa. Bom, seguindo aí a nossa linha pedagógica aí da disciplina. Acho interessante a gente relembrar alguns conceitos que a gente vem estudando aí conforme o tempo foi passando. E eu acho interessante a gente rever isso para a gente conseguir andar com os assuntos aí nos próximos slides. Primeira coisa que vocês têm que lembrar: toda classe é um projeto de objeto. Beleza? Como assim é um projeto de objeto? Todo objeto ele é criado baseado no planejamento de objetos que é realizado através de uma classe. Então, se eu quero criar um objeto cachorro, eu preciso verificar o que a classe cachorro diz que cachorro vai ter. A classe cachorro diz que cachorro vai ter peso e raça. Então, quando eu criar um objeto, eu vou ter um cachorro que vai ter peso e raça. Ah, cachorro late aqui. Então, no meu objeto vai ter peso e raça. Isso é a ideia de classe e a ideia de objeto. Cada objeto desse tipo pode ter um método com comportamento diferente. Isso aqui era para ser um ponto de afirmação, tá? Porque sim, pode sim ter comportamentos diferentes, beleza? Como assim? Se eu tenho uma pessoa que tem o um nome chamado Renato, eu tenho uma outra pessoa que tem um nome chamada Joana. Quando alguém perguntar, pedir, né? Fale seu nome. Para mim, eu vou falar Joana ou vou falar Renato? Renato. Beleza? Por quê? Porque o meu nome é Renato. O dado nome desse objeto aqui é Renato. Da Joana vai ser o quê? Joana. Então essa é a ideia de que cada comportamento de método pode se alterar de acordo com os dados que esse objeto carrega. No nosso exemplo, se a pessoa tem o nome X, quando alguém perguntar sobre o nome dessa pessoa, essa pessoa vai responder o nome que ela carrega. Eu carrego o nome Renato, Joana carrega o nome Joana. E aí a gente segue a vida. Ok? Beleza, vamos seguindo. Seguindo aí com a nossa lógica, vamos falar um pouco sobre métodos da classe, tá? Então, como em toda linguagem de programação, é possível passar valores para um método, tá, gente? Como assim valores para um método? Seria o que o método precisa para executar alguma coisa. Por exemplo, o método somar, ele precisa de no mínimo 2 números para executar. Porque se eu não tiver 2 números, eu vou somar um número com o que? Eu vou somar o que com o que. Então eu preciso de 2 parâmetros, 2 argumentos, né? Para poder executar a minha função de soma. Então é isso que esse slide está dizendo. Um método ele usa parâmetros, tá? E um chamador passa argumentos, tá? Em termos práticos, assim, o método diz o que ele precisa para executar. Olha, eu preciso de 2 números para realizar uma soma. E quem chama esse método passa os argumentos para ele, que é o que? Os valores que cada um desses parâmetros precisam ser preenchidos, entende? Então essa é a ideia do que a gente está falando. Argumentos são valores que você passa para o método e parâmetros é a variável local que o método manipula, tá? Como toda variável, necessário informar um tipo e um nome. Bom, o que a gente tem aqui? Nós temos um pedaço de código, tá? Que faz o quê? Aqui nós temos uma variável de referência do tipo dog. Essa variável se chama d. Ele está recebendo a referência de um novo objeto dog construído na memória. Olha quanta informação tem nessa linha aqui, gente. Muita informação que vocês já sabem, beleza? Que é o que? Criar uma variável de referência, criar um objeto e esse objeto tem um endereço e esse endereço ser setado aí nessa variável de referência. Olha que louco.
Essa variável de referência se chama o método bark. E o que o bark precisa para ser executado? Precisa de um número, tá? Como parâmetro, tá? Ele define como parâmetro. Então, esse valor aqui que eu estou passando, o valor 3, é um argumento. Então, o argumento é o que vai ser preenchido, né? O que alguém passa para o método ser executado. Então, esse número 3 é o argumento que eu estou utilizando. Mas como que eu sei o que eu preciso preencher? Aqui na definição do método bark eu tenho o quê? A definição do meu parâmetro. E o que esse parâmetro diz? Num of barks, número de latidas que esse objeto cachorro vai dar. Então, se eu passo 3, o número 3 quer dizer, eu vou fazer o cachorro latir 3 vezes. Roof, roof, roof. Simples assim. Interessante, né? Sim, eu acho que é. E é isso, galera. Então, aqui o que acontece? Eu recebo o número 3. O número 3 passa os bits, né, que representam o número 3 para esse argumento aqui, para esse parâmetro. Os bits serão inseridos parâmetros num of barks, que é o que a gente já falou. E o num of bark vai ser utilizado para fazer a lógica de negócio aí desse método bark. Então aqui nós temos o que? O argumento passado, e aqui nós temos a definição do parâmetro desse método. Tá. Entrando nos detalhes sobre como a gente define coisas no nosso método, tá, gente? A gente falou sobre parâmetros e tal, mas como que a gente começa a entender o que constitui a construção de um método, tá? Então, o que a gente precisa saber primeiramente? Que métodos podem retornar valores, tá? É possível definir tipos para serem retornados. Aqui no caso, eu tenho um exemplo que usa a palavra reservada void. Void em inglês é vazio. Então, quando você encontra a palavra void no espaço onde deveria ter uma tipagem de variável, quer dizer que a variável que está retornando é vazia, não existe. Então, nos métodos que tenham a palavra void, quer dizer que eu não vou ter nenhum retorno, tá? Então, void go não tem nenhum retorno. Como que eu visualizo que não tem nenhum retorno? Porque não tem a palavra reservada return, que tem desse lado, tá? Então, aqui, ó, eu defino, na definição do meu método aqui, na verdade, eu tenho um tipo de variável que representa o meu retorno, o nome do meu método, a lista de argumentos, aqui no caso é vazia, e o corpo do meu método, tá? E o que eu tenho? E quando eu coloco essa tipagem aqui, eu sou obrigado a digitar a palavra reservada return e definir o valor que vai ser retornado. Sempre. Se você escreve isso aqui e esquece de colocar return, o compilador vai ficar gritando escandalosamente para você colocar um return e, enfim, seguir a vida com a sua programação, tá? Então, isso daí é o que a gente define, faz... Como posso explicar? É como a gente define o retorno de um método. Ok. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos um exemplo de uso aí, de fato, de um método, né, com retorno. Então, vamos observar o que? Nós temos uma variável chamada theSecret, que é do tipo int. E daí eu tenho um objeto live chamando o método giveSecret. GiveSecret, ele tem uma tipagem de retorno do tipo inteiro. Então, o que vai acontecer? Esse giveSecret vai retornar um valor inteiro, que no caso é 42, e esse valor inteiro vai ser inserido dentro da variável theSecret. Reparem que o tipo da variável e o tipo do retorno são os mesmos, devem ser os mesmos, porque você não pode colocar dentro de um inteiro uma variável do tipo cachorro ou uma variável do tipo string. Então, a variável de retorno tem que ser compatível com a variável que está recebendo aquele valor, porque na prática, giveSecret vai retornar um valor inteiro. E esse valor inteiro deve ser colocado num recipiente do tipo inteiro. Então, esses caras têm que ser iguais aí para a gente conseguir, de fato, programar aí no que diz respeito à manipulação de variáveis com tipos de retorno de métodos, tá?
Beleza, outro ponto importante que a gente precisa definir não, mas enfim, só para vocês ficarem sabendo, é possível enviar mais de um parâmetro, tá? Para o método, se o método tiver espaço para mais de um parâmetro, você pode enviar mais de um parâmetro para ele. Os valores passados devem ser do mesmo tipo declarado no método, nenhuma surpresa até aqui. Se o método precisa de 2 números, você precisa passar 2 números. Se o método precisa de 3 strings, você precisa passar 3 strings. Se precisa de um número, uma string e um cachorro, você precisa passar essas 3 tipagens para preencher. E detalhe importante, Java passa as informações por valor, beleza? Como assim, por valor? Vem comigo. Imagine que nós tenhamos uma variável chamada x. Sou muito original para nome de variável, tá, gente? Então imagine que a gente tem uma variável do tipo inteiro que se chama x. X recebe 7. Na prática, x é o nome da minha caneca. Essa caneca carrega do tipo inteiro e aqui eu tenho o quê? Os bits que representam o número 7. Ok? Beleza. O que nós temos aqui agora? Nós temos a definição de um método, que é o quê? Uma palavra reservada que representa o retorno desse método. Que retorno eu tenho aqui? Que tipo de retorno eu tenho? Um retorno vazio, então quer dizer que não tem retorno. O nome do meu método se chama go, beleza? E aqui eu tenho os parâmetros que eu recebo, que no meu caso é um int chamado z. Então, em termos práticos, eu tenho aqui na memória uma canequinha do tipo inteiro chamada z, que não tem nada dentro, beleza? Agora, olha que louco. Quando eu tenho aqui a definição de uma variável x que tem um valor específico e eu passo esse valor para uma outra variável que pode ser um parâmetro, esse valor é copiado para esse novo recipiente, beleza? Então existe uma cópia. Esse x é diferente do valor z. Então quer dizer o quê? É diferente no aspecto de não são a mesma variável na memória. São duas variáveis distintas com o mesmo valor. Por quê? Porque uma copiou da outra quando você faz essa passagem. E isso implica no quê? Que o valor de x não é alterado se z for e que x e z não estão conectados. Então, se eu coloco z igual a 0, x vai continuar sendo 7. Por quê? Z recebeu uma cópia do valor de x. Tá? Então, x não está conectado a z. X só passou um valor para o z copiar. É esse o lance que diz quando o Java passa por valor. Ele não passa a referência de nada. Ele passa uma cópia de valor. Beleza? Então, o que nós temos aqui sobre discriminação dos pontos, tá, gente? Só para a gente ter uma relembrada do que a gente discutiu tanto. As classes definem o que um objeto conhece e o que ele faz. O que um objeto conhece são os dados, né, que ele tem, as variáveis. Uma pessoa tem nome, tem idade, um cachorro tem raça, tem peso, e são os dados que ele carrega, logo é o que ele conhece sobre ele. E o que ele faz são os métodos, que é o cachorro late, a pessoa anda, a pessoa corre, a pessoa dorme, a pessoa, enfim, é a ação desses objetos. As coisas que um objeto conhece são suas variáveis de instância, ou seja, o estado desse objeto. As coisas que um objeto faz são seus métodos, ou seja, o comportamento. Acabei de explicar. Os métodos podem usar variáveis de instância para que objetos do mesmo tipo possam se comportar de maneira diferente. O exemplo do nome. E todo mundo tem um nome, só que cada nome é diferente um do outro. O valor de cada nome é diferente. Meu nome é Renato. Se alguém pergunta qual é o seu nome, eu vou responder o quê? Joana ou Renato? Renato.
Beleza? É isso, porque o valor que está dentro da minha variável nome é Renato, porque é o meu nome. Entendeu? É isso. Um método pode ter parâmetros, o que significa que você pode passar um ou mais valores para ele. Então, se você abrir espaço para você criar um método que receba valores, essa criação desse espaço, essas variáveis que vão receber esses valores, é o que a gente chama de parâmetros. Então, quando você cria um método, você define os parâmetros que ele vai receber. Beleza? E se você colocar mais de um parâmetro, a pessoa que for chamar, né, o método que for chamar o código que for chamar esse método pode passar mais de um parâmetro para esse método, porque está definido no método. A quantidade e o tipo dos valores que você passar deve corresponder à ordem e o tipo dos parâmetros declarados pelo método. Beleza. Se o método recebe 2 números, você vai ter que passar o quê? 2 cachorros? Não, 2 números também. Então, é isso que essa parte está falando. Os valores passados para dentro e fora dos métodos podem ser levados implicitamente a um tipo maior ou convertidos explicitamente para um tipo menor. Aqui eu não expliquei, mas é assim, lembra que a gente comentou sobre as tipagens com relação ao seu tamanho, que é o short, bit, long. Então, dependendo do tipo de variável que retorne, e se essa variável que retorna couber numa variável que está recebendo lá fora, você pode fazer essa conversão explícita. Por exemplo, se você está retornando um short e você quer colocar um short dentro de um short que tem 16 bits e você quer colocar dentro de um inteiro de um int que tem 32 bits, você pode fazer. É isso que essa parte está falando. Professor, preciso decorar essas coisas? Não no detalhe, mas você precisa saber que existe, tá? Isso pode acontecer de você ter uma tipagem menor sendo colocado num valor maior, então você pode fazer isso, tá? O valor que você passar como argumento para o método pode ser literal, 2c, etc. Então você pode passar um valor fixo ali, literal, para uma variável ou para um parâmetro, ou uma variável com um tipo de parâmetro declarado. Por exemplo, se você tiver um valor x, onde x for uma variável int, você tem que passar um valor int para esse parâmetro. Então, se o parâmetro está esperando o int, você tem que passar um int. Outras coisas que você pode passar como argumento, mas não chegamos lá. Exatamente, vamos chegar daqui a pouco. O método deve declarar um tipo de retorno. Sabemos disso. Um tipo de retorno void significa que o método não retorna nada. Explicado também. Se um método declarar um tipo de retorno que não seja void, deve retornar o valor compatível com o tipo declarado. Então, se eu tiver alguma coisa definida lá que não seja void, implica que eu tenho que retornar alguma coisa. E se eu tenho que retornar alguma coisa, eu tenho que definir a última linha do método tem que ser o return e retornar algum valor. Regra, é isso. Senão o compilador vai gritar lá até a morte. Beleza? Então recapitulamos tudo aí. Então, acontece que até agora a gente tem falado sobre classes, sobre métodos e tal, e a gente não falou de um aspecto importante da programação, que é o encapsulamento, tá? Então, assim, qual será nosso pior erro cometido até agora? O que a gente tem feito de errado no nosso código, a ponto de ser um erro grave, no que diz respeito a programação, né? Nós estamos expondo nossos dados. Como assim expondo nossos dados? A gente está deixando os nossos dados expostos, e quando a gente deixa nossos dados expostos, a gente não garante muita consistência dentro do nosso código, porque no meio do processamento alguma coisa pode pegar e mudar os nossos dados, os dados de um determinado objeto, por exemplo, e esse objeto se corromper de alguma forma. E quando eu falo corromper, é que o método dele pode perder o comportamento. Como assim? Vamos pensar. Imagine que você pergunte meu nome. Qual é o seu nome? E quando eu estiver respondendo qual é o meu nome, alguém pegue o objeto Renato, por exemplo, e mude o nome para Catarino. Daí eu respondo no meio da execução do método dizer nome, eu vou falar assim, meu nome é Catarino. Meu nome é Catarino? Não deveria ser, meu nome é Renato.
Só que no momento que eu executei o método, alguém trocou esse nome. Eu me chamei Catarina. Isso é consistente? Não é. Por quê? Porque meus dados estavam expostos. Eu deixei aberto a possibilidade de alguém chegar e mudar. E a gente não pode fazer isso. Isso é encapsulamento. Eu preciso encapsular meus dados, eu preciso proteger meus dados. Então, precisamos criar métodos, né, para as nossas variáveis de instância e forçar os dados a passar por esses métodos. Então, o que acontece? Ao invés de eu deixar esses dados expostos, eu preciso criar um mecanismo seguro onde os métodos possam ser alterados e possam ser retornados, né, possam ser acessados sem ter o perigo dessa variável ser corrompida. Então, por exemplo, digamos que eu queira mudar meu nome mesmo para alguma outra coisa. Eu preciso definir um caminho controlado onde esse valor possa ser alterado de forma controlada. E para isso a gente precisa criar existem alguns mecanismos de programação que permitem a gente manter o dado encapsulado, mas ainda assim alterável e acessível. Nós vamos ver agora. Tá, então para a gente ver sobre como a gente vai lidar com esse mecanismo, vamos falar o que a gente precisa fazer no método para conseguir fazer o rolê acontecer, o rolê do encapsulamento acontecer. O que a gente precisa fazer primeiro? Proteger dados usando modificadores de acesso. Vou entrar no detalhe depois sobre esses modificadores, mas basicamente o que vocês precisam saber agora? Que nós temos modificadores public e modificadores private. Public, como o próprio nome diz, público, todo mundo pode acessar, pode fazer o que quiser. Private sempre vai ser no contexto da própria classe. Então, se eu tenho uma variável private, a gente tem que aquela variável só vai ser acessível dentro da própria classe, sempre, beleza? Então, regra inicial para o encapsulamento: marque as variáveis de instância como private, para quem quiser falar private, e criar métodos getter e setters como públicos. Os métodos getter e setter são os mecanismos que eu falei mais cedo, que seriam as formas seguras de alterar e acessar essa variável de instância sem corromper de fato o nosso objeto, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais sobre eles agora. Os métodos getter e setter, eles vieram para resolver o problema do encapsulamento, né? E de fato fazer um caminho seguro, né, para nossa variável de instância ser alterada ou acessada, tá? Esses métodos também são chamados de métodos acessores e modificadores, tá? Get vem da ideia de pegar, né, acessar. Então, getter sempre vai ser o acessor, ele vai acessar a variável. Então, se eu tenho o método get name, por exemplo, ele vai retornar o nome da minha variável de instância. O método setter vem da ideia de set, de configurar. Então, eu estou configurando minha variável de instância. Então, sempre quando eu colocar set alguma coisa, eu vou estar alterando uma variável de instância, tá? Então, sempre vai ter isso. Isso tem todas, enfim, é um padrão no Java e tem várias outras linguagens de programação esse conceito, tá? Mas tanto é que se você pedir para o compilador, para a IDE fazer os getter e setters do seu objeto, ele vai fazer quando você estiver programando numa IDE, da sua classe, né, na verdade. Então, de tanto que é um padrão aí no mundo Java, tá? Então, o método dos getter e setter permitindo que você acesse ou altere coisas, né? Coisas basicamente são variáveis de instância. E é isso que você precisa saber sobre getter e setter. Aqui é mais para exemplificar só a ideia aí do get, etc. Imagina que eu tenho aqui uma classe chamada goodDog. Essa classe tem um atributo, né, uma variável de instância chamada size, tá? Reparem que aqui eu tenho getSize, que vai ser a variável que vai retornar o valor que está em size, beleza? E eu tenho o setSize, que vai ser a variável que vai fazer o que? Vai
alterar a variável size. Então, quando eu chamar getSize, eu vou acessar a informação getSize que está aqui. Então, getSize vai retornar o valor para quem chamou. E o setSize vai inserir valor nessa variável, tá? Porque um método acessor, outro é método modificador, tá? Então, basicamente é isso que um get e um set faz, tá? Dentro de uma no que diz respeito a uma variável de instância. E onde que você pode utilizar isso? Você pode usar em qualquer lugar onde uma variável simples poderia ser utilizada, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um método int x, que recebe 3 mais 24, mas você poderia muito bem utilizar esses métodos aqui, ó, e fazer o tipo de programação que você desejar, tá? Lembrando que aqui eu tenho uma variável do tipo, né, um objeto aqui que executa esse método. Então, na verdade, aqui eu tenho um objeto do tipo goodDog que está chamando o tamanho dele. Basicamente é isso. Então, acho que aqui é mais só para exemplificar, mas é meio repetitivo, mas sempre é bom saber, tá? Então, basicamente é isso que tem para ser dito sobre getter e setter. E seguindo essa ideia de variáveis de instância, existem alguns detalhes sobre as variáveis que seria importante lembrar vocês ou, enfim, ensinar vocês no que diz respeito ao Java. Alguém já provou pensar quando a gente deve inicializar ou não uma variável? E o lance de inicializar é o que? É você colocar um valor para ela, ela precisa de valor, não precisa de valor. Eu preciso colocar um valor padrão, não preciso colocar um valor padrão, como que isso funciona no Java? O que acontece quando não se inicializa uma variável de instância, por exemplo? Que valor que ela tem? Variáveis de instância sempre recebem um valor padrão. Se você não atribuir explicitamente um valor a uma variável de instância, ou não chamar um método de configuração, mesmo assim ela terá um valor. Então, valores inteiros vão começar no zero, pontos flutuantes, né, vão começar no 0.0, booleanos no falso e valores de referência nulo. Então, sempre que você vir uma variável de referência e pensar qual é o valor inicial dela, eu preciso ter um valor inicial para ela, tá? Ela sempre vai ter esses valores aqui, caso, prestem bem atenção nisso, caso ela seja uma variável de instância. E seguindo essa ideia de variáveis de instância, é bom sempre relembrar que variáveis de instância são declaradas dentro de uma classe. Elas nascem dentro do escopo de uma classe, beleza? Variáveis locais são dentro de métodos. Professor, mas dentro de método também não é dentro da classe? Sim, mas se você estiver dentro de um método, você nasceu dentro de um método e não dentro do escopo da classe, tá? E nesse sentido, variáveis locais devem ser inicializadas antes de ser usadas. Vamos ver um exemplo. Olha esse código, que lindo. Então, o que a gente tem aqui? Temos uma classe chamada full. Aqui abre e fecha a minha classe. Tem um método que é público, que não tem retornos e se chama go. Abre aqui o escopo do meu método. E eu tenho a definição de uma variável chamada x. E depois eu coloco int z, né, que seria uma segunda variável. E essa segunda variável recebe x mais 3. Que valor tem x? Será que o Java vai deixar a gente brincar dessa forma? A resposta é não. Por quê? A variável x pode não ter sido inicializada nesse contexto. Então, se ela não for inicializada, eu não sei o que ela tem ali. Então, você tem que prestar atenção nisso. Porque a variável x é uma variável local. E, uma vez sendo uma variável local, ela precisa de inicialização para poder funcionar. Ok, é isso, essa diferença entre variáveis de instância e variáveis locais no Java.
falando aqui um pouco sobre variáveis, sobre como que o Java trata variáveis, né? Então, quando a gente utiliza o sinal de igual a igual, esse sinal é utilizado para comparar duas variáveis primitivas. Comparar sempre é o que? Se o conteúdo dela é igual, ou saber se duas variáveis de referências apontam para o mesmo objeto. Vamos seguir com alguns exemplos. Imagine que eu tenha uma definição de variável chamada A, que recebe o valor 3, um byte B, que recebe o valor 3. Se A é igual a B, acontece alguma coisa. Isso vai ser o que? Vai ser true, porque os bits de 3 são iguais aos bits de 3, então eles têm os mesmos valores. Então, são iguais nesse sentido, tá? Então, aqui vai ser true. Por quê? Porque 3 é igual a 3. Professor, mas são tipagens diferentes. São tipagens diferentes, mas é o que diferencia ele é o tamanho, o conteúdo está igual. Então aqui vai ser true. Beleza? Por quê? Porque igual define isso. Agora, no que diz respeito a variáveis de referências, nós temos o seguinte comportamento. Imagina que aqui eu tenho uma variável do tipo foo, que eu chamo A, e ela recebe uma nova referência de objeto. Imagina que eu tenho o tipo B, e aqui a gente recebe uma outra variável de objeto. É o mesmo objeto? Não é o mesmo objeto. Logo, A e B estão com valores diferentes na memória. E se for pegar bem na ponta da técnica aí do Java, bem na ponta da teoria, eles receberam endereços de memória diferentes, tá? Então, nessa terceira linha, C recebeu o endereço de A, beleza? O que vai acontecer? Se a gente comparasse essas variáveis entre elas, beleza? O A é igual ao B, então aqui eu tenho um endereço de memória, aqui eu tenho outro endereço de memória. É o mesmo endereço? Não é, gente. Não é o mesmo endereço. O A é igual ao C, C recebeu o mesmo endereço de que A. Então sim, ele é igual. C é igual a B, C recebeu o endereço de quem? De A, então ele não é igual. Logo, a última é falsa. Então, assim, é dessa forma que se comporta o igual dentro da programação orientada a objetos aí dentro do Java, tá, gente? Quando a gente está falando de referência, o igual trata como endereço na memória, tá? Então, se tiver o mesmo endereço na memória, é igual. Temos também o método equals. O método equals, todo objeto tem, tá? E você pode sobrescrever ele caso você queira definir quando um objeto é igual. Por exemplo, imagina que os dois objetos foo foo A, né, e B, ambos tivessem o mesmo nome chamado top, por exemplo. Vamos dizer assim que tem uma variável top. E por alguma razão você quer que a lógica de igualdade seja aplicada caso os dois tenham o mesmo nome. Mas, professor, as referências são diferentes, são dois objetos diferentes. Ok, mas você quer verificar se eles são iguais perante ao conteúdo deles ou alguma outra lógica. O que você pode fazer? Implementar a sua versão do método equals e aplicar essa lógica. Se o nome for igual de um objeto com outro, true, senão não vai ser true. Por que eu estou falando isso? Porque existe esse método para essa função. O método equals diz quando uma coisa é igual a outra, se você implementar ela. Então, caso você tenha curiosidade, você pode pegar e pesquisar um pouco sobre esse método, que vai ter algumas informações mais aprofundadas sobre ele. Então, eu quero que vocês saibam que existe esse método, que às vezes pode ser utilizado. E quando vocês virem isso, você tem que lembrar que esse método veio da classe Object, tá?
que é a classe mãe de todas as classes, que eu vou explicar depois também, e que vocês podem sobrescrever eles para aplicar a sua lógica de igualdade, caso você precise, né, por alguma razão. Aqui também é só para dar uma relembrada, aqui nós temos a estrutura de repetição for, tá? Que não sei se vai ser igual ou diferente do que vocês já estudaram, mas o que acontece? O for, ele repete por um número específico de vezes, tá? Então, como é que a gente configura esse for dessa forma? A gente tem 3 espaços mais importantes aqui. O primeiro espaço é onde a gente define uma variável contadora, tá? Que vai falar para o Java qual é a variável e em que número ela começa, tá? Depois aqui eu tenho uma expressão que vai dizer qual é a condição de escape aí dessa variável desse for, né? Então ele vai repetir até quando for verdadeiro, até qual expressão for verdadeira. Então aqui no caso, até i for menor que 8. E aqui é o incremento dessa variável, então i vai subindo, e de acordo com conforme ele for subindo, ele vai alterando os valores, e eu vou verificando essa condição. Então são esses 3 espaços que nós temos aqui para definir um for, tá? Então aqui tem um exemplo, e aqui eu tenho a saída desse for. Vocês já estão careca de fazer isso em outras linguagens, mas enfim, isso aqui é a forma do Java de trabalhar com isso. E quando a gente estiver trabalhando com arrays, a gente também tem o for aperfeiçoado, tá, gente? Que é o for each aí em outras linguagens, tá? Esse for each funciona de uma maneira um pouquinho diferente. Você vai ter a palavra for e aqui você vai ter a tipagem dos itens da sua lista. Se tiver uma lista de cachorro, aqui vai ter que ser o tipo do cachorro. Se tiver uma lista de string, vai ter que ser o tipo de string, tá? Aqui vai ser o nome da sua variável item para executar naquele momento. Então, digamos que seja essa sua variável local que vai receber, iteração após iteração, uma instância, né, ou um item aí da sua lista, tá? Daqui você vai ter os 2 pontos, que faz parte da configuração do for aperfeiçoado. E aqui você vai ter o nome da sua lista, do seu array, para fazer para percorrer, né? Então, basicamente é isso. É assim que funciona o for each em Java, tá? Ele é mais simplista, mas só funciona com a presença de listas, tá, gente? Então, a gente usa esse for aperfeiçoado quando a gente vai trabalhar com listas, tá? Ou com arrays e por aí vai. Bom, chegamos aí a mais uma aula de programação orientada a objetos, tá? Estamos no final dela, não fiquem tristes. Peço que vocês analisem o vídeo, façam os exercícios e tragam dúvidas na próxima aula, caso vocês tenham alguma coisa, tá? Peço que estudem, tentem absorver mesmo o que eu tô passando, gente, porque é importante que vocês absorvam e pra gente conseguir, de fato, aprimorar nossos conhecimentos, porque um conhecimento está conectado ao outro. Então, preciso que vocês vão entendendo esses conceitos que eu estou passando para vocês, para a gente conseguir construir um conceito mais complexo mais para frente, tá, gente? Então é isso aí, obrigado pela atenção. Até mais.